Salve, salve, pobretones! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje é um dia marcante para o nosso mercado financeiro. O Comitê de Política Monetária vai decidir a taxa básica de juros. Os economistas do mercado prevêem que ele aumente em 1,5%, passando de 7,75% para 9,25% ao ano. Mas eu não gostaria de me prender a esses dois fatores, gostaria de falar a respeito da poupança como investimento. Eu encontrei algumas desvantagens da poupança e preciso passar para vocês que, no meu ponto de vista, deveria ser evitado como investimento. O primeiro deles, pobretones, é que a poupança ela sempre rende abaixo da taxa básica de juros. Ou é 0,70 ou apenas 0,5% ao mês. Ou seja, 70% da taxa DI, que é atrelada à taxa básica de juros, mais TR, que está zerada, ou 0,5% quando a taxa básica de juros está acima de 8,5%, que é o que vai acontecer agora. Ou seja, pobretones, estaremos sempre abaixo da taxa básica de juros, que é a taxa referencial para as empresas fazerem seus empréstimos, captarem os seus investimentos, essas coisas todas. Ou seja, normalmente não se negocia abaixo da taxa básica de juros. Por quê? O governo é quem dá uma taxa básica e essa taxa básica de juros vai para 9,5%. Por que você vai emprestar dinheiro para alguém abaixo dessa taxa? Não faz sentido. Então vai encarecer o crédito das empresas. Isso é ruim. Isso é ruim. Para os rentistas, isso é maravilhoso. Mas a longo prazo isso acaba trazendo um certo prejuízo para as empresas. Porque ela aumenta a captação dos recursos. Bem, não é disso que eu gostaria de falar. Mas caiu nesse assunto. Vamos continuar na poupança. A poupança, pobretones, ela normalmente tende a ser abaixo da inflação. Ou seja, a inflação rende lá seus 10% ao ano e a nossa poupança vai render 6% ao ano. Ou seja, trazendo a miúdos, matemática de padeiro, seria mais ou menos 4% de juro real negativo. Você ganha 6 na poupança e perde 10 na inflação. Ou seja, você está com prejuízo aí de aproximadamente 4% ao ano, que a gente chama de juro real negativo. Uma outra desvantagem, pobretones, é que se você precisar sacar o teu dinheiro antes do seu depósito fazer aniversário, ou seja, antes dele completar 30 dias depositado, você perde tudo. Você não tem rendimento nenhum, zero. É como se você começasse de novo a contagem do seu depósito realizado nos dias anteriores. Uma outra coisa é que ela não é o investimento mais seguro do Brasil, como muitos dizem por aí. Por quê? Porque a poupança ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. E o Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que capta depósitos dos bancos, das instituições financeiras. E ele protege os investidores até 250 mil por CPF ou por instituição, ou até 1 milhão sendo em outras instituições, e isso no prazo máximo de 4 anos. Ou seja, se você tiver 1 milhão de reais dividido em 4 bancos, beleza, você vai ter o seu dinheiro restituído, não se sabe quando, não tem prazo. Mas se você tiver 1 milhão num banco só, ou 500 mil em cada banco, você vai perder metade do seu investimento, no caso de 500 mil em cada um, ou 750 mil reais se tiver apenas no banco. Ou seja, olhos abertos nisso e presta atenção nisso. Uma outra coisa, pobretones, é que a poupança, ela sempre foi feita, ou não entenda dessa forma, mas ela sempre tende a render negativo, juros reais negativo, e com isso, pobretones, a cada ano que passa, se mantivermos esses investimentos, a inflação a 10% ao ano e o nosso rendimento a 6%, a cada ano que passar você vai ficar 4% mais pobre. Ou não vai conseguir enriquecer. E o nosso objetivo aqui é ter a liberdade financeira. Para ter liberdade financeira, você precisa ter rendimentos melhores. A poupança deve ser evitada quanto a isso. Uma das vantagens que dizem que a poupança tem é que ela não tem IOF. Bem, se para ter o IOF você precisa ter rendimento durante o período de 29 dias e a poupança não tem rendimento, não faz sentido. Por isso ela não tem IOF. Uma outra coisa que também utilizam como vantagem para a poupança, também não faz sentido, matematicamente falando, é que ela não tem imposto de renda. Se ela rende menos 30% da taxa básica de juros ou da taxa DI,
e a taxa máxima e a alíquota máxima do imposto de renda é 22,5%, também não faz sentido falar que a poupança não tem tributação do imposto de renda, porque você vai estar perdendo da mesma forma, mesmo que a taxa seja 22,5%. Você está tendo 30% de desconto ou mais caso fique acima de 8,5%. Então também deve ser esquecido. Uma outra coisa que isso sim faz um fundamento como vantagem para a poupança é que em alguns procedimentos judiciais você tem o seu dinheiro protegido na poupança até 40 salários mínimos. Isso sim é uma proteção. Algumas pessoas utilizam depósitos na poupança para protegerem o dinheiro e não para terem o rendimento do dinheiro. É mais por uma questão de proteção desses 40 salários mínimos do que qualquer outra coisa. Mas não é o caso da maioria que está procurando investir o seu dinheiro, né? Então é isso aí, pobretones. Nós temos o fator importante aqui, que a poupança praticamente é feita para nos mantermos pobres ou atrasar o nosso processo de enriquecimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se foi realmente, salve, curta e compartilhe com alguém. Grande abraço e fique com Deus!